E o que é uma coisa que chama atenção de maneira preocupante é que pela primeira vez com o Marcelo Fernandes, ou depois da saída do Lisca, que o Botafogo conseguiu dar qualquer sinal de melhora, né? Foi o jogo que sofreu menos, não passou tanto perrengue assim, seguiu sem poder de fogo, como nos últimos jogos, time que cria nada, mesmo com a volta de Nenê, não criou nada, né? O Nenê que estava fazendo turismo em Paris, jogando com as lendas do PSG, voltou, jogou, se movimentou, tentou participar muito, mas em um ataque esvaziado, quase sempre ele pegava a bola de costas para a defesa e ele não tinha o que fazer, não tinha ninguém perto e ele não tem velocidade para sair e arrancar em velocidade. Quem estava com essa missão era o Gustavo, né? Que é um meia que só joga improvisado, jogando em algumas partidas como lateral. Ontem jogou como ponta esquerda. E aí dá pra dizer que ele não dá pra dizer que ele fez um jogo ruim, não. Foi muito combativo, pode tirar a máquina no gol. Já, acho que todo torcedor do Botafogo já tá cansado de ver o gol. Mas é porque eu ia trazer os melhores momentos e esqueci, mandei o vídeo só do gol. Mas o Gustavo fez o que dava pra fazer, que era correr, tentar disparar em velocidade de vez ou outra e marcar bastante, né? Até fez isso. Só que o Botafogo não tinha volume, né? E é uma melhora que você sai de um desastre completo para uma partida ruim. E acaba isso sendo uma evolução preocupante, né? Porque o Botafogo, coloquei até nas minhas redes sociais hoje cedo, que o time e aí o torcedor tá entrando nesse clima também de viver num estado meio que de letargia, né? E aí o que é letargia? É quando você já tá meio que desenganado de alguma coisa. O time, se você for pegar o trabalho da comissão técnica, os jogadores que estão disponíveis, os que jogam e os que entram para jogar, os que não jogam, os que estão machucados, se você for imaginar o que é que dá para fazer com esses jogadores, você vai tirar muito pouco mais do que está fazendo atualmente. E ontem, eu não sei se eu conheço algum torcedor do Belo que imaginava que o time fosse empatar com o Ituano fora de casa. Acho que quase todos os torcedores do Botafogo, com exceção daqueles que são extremamente otimistas e que aí estão no direito deles de acreditar, talvez imaginasse que o Botafogo podia sair com um empate. Era até o que a gente estava falando aqui, e o Máquina pode até corroborar. No primeiro tempo, Adriano e eu, a gente estava dizendo que um empate contra o Ituano seria um excelente resultado para um time que vinha de 5 derrotas consecutivas. E eu acho que era isso o máximo que poderia ser esperado do jogo em Itu, que se não fosse, talvez, se o Luiz Daniel não tivesse adiantado naquele lance, talvez até conseguisse voltar com esse ponto para João Pessoa, né? É difícil, porque essa derrota doeu pouco em alguém. Acho que ela revoltou os torcedores que foram pichar a maravilha do contorno, mas acho que já era esperado. Devia até tem aquela opção de você pedir Uber agendado, né? Acho que quando deu ali, antes de começar o jogo, os torcedores do Botafogo, que já sabiam o que ia acontecer, deve ter agendado o preço do Uber para depois do jogo ir lá pichar, porque já sabia o que era que ia acontecer e assim paga mais barato, né, no Uber. E é um elenco mal formado, que não tem um ponta de velocidade, e a gente já está no fim de maio, não tem um ponta de velocidade no Botafogo que consiga se salvar. Tem um camisa 10 que prioriza contratos que foram compromissados de maneira pessoal do que jogar, ajudar seus companheiros. E também tem uma dança das cadeiras de técnicos e encargos de gestão do futebol que não dá para explicar, né? E o que é que mais vai fazer? Só pode contratar quem vier jogar, chega no dia 20 de julho, se for contratado antes, né? A janela abre no dia 20 de julho. Só que no dia 20 de julho, que é daqui a quase 2 meses, imagine 2 meses nessa tormenta que é torcer para esse time do Botafogo. Vão faltar só 5 rodadas quando os reforços puderem estrear. Então, para chegar nos 21 pontos que costumam salvar do rebaixamento, faltam 15. Eu acho realmente muito difícil imaginar com o futebol, o nível de futebol que o Botafogo vem me mostrando. E aí eu deixo a questão de vontade, de raça para trás, que para mim a raça e vontade é uma questão que vai em terceiro, quarto plano, né? Tem muita coisa antes que vem para ser determinante no desempenho de um time. Eu acho realmente bem difícil. Talvez a chance do Botafogo seja realmente porque caem 2 e tem 2 times que são bem ruins, que são Itabaiana e Anápolis, né? O Anápolis, inclusive, do Evaristo Pisa, que eu já vi muita gente de ontem para hoje gritando por socorro pelo Evaristo Pisa, que amanhã joga a final da Copa Centro-Oeste pelo Anápolis contra o Rio Branco do Espírito Santo. Venceu o jogo do ida por 3, deve ser campeão por lá e ganhar mais, pelo menos uma sobrevida, né? Mesmo estando na Série C, na lanterna da Série C. O Botafogo tem um gol de saldo de vantagem para o Itabaiana, que é o penúltimo colocado, que está na zona do rebaixamento. E o que fazer para melhorar parece ser uma pergunta sem resposta, né? Enquanto quem assina o cheque, que toma as decisões finais, está lá na Europa gravando o vídeo,
e abrindo loja de aluguel de motos, que é bom para ele, mas é ruim para os torcedores, né, que estão sofrendo de mãos atadas e sem ter voz alguma nos direcionamentos pelos quais está tomando o Botafogo. E agora é chamada para socorrer o clube com os ingressos a 1 quilo de alimento para esse jogo do próximo sábado contra o Itabaiana. Claramente um pedido de socorro de quem já não sabe mais o que fazer, Gabriel Januário.